A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia! Uma excelente manhã de sábado para você que está em nossa companhia. Hoje, dia 25 de janeiro de 2023. O tempo está aqui na nossa fronteira parcialmente nublado, temperatura 23 graus e não tem previsão de chuva para hoje. A previsão de chuva somente para amanhã, no domingo. E nós estamos aqui juntinhos com você, estamos no ar pelo 100.9 Rádio Clube FM, em nossas plataformas digitais também, com o programa Medicina e Saúde. E o último sábado do mês de março, e neste mês das mulheres, a gente encerra esse mês com um programa super legal, muito gostoso, voltado para a saúde da mulher. O mês inteiro tivemos entrevistadas profissionais somente da área da saúde, mulheres. E hoje a nossa convidada é a doutora Franciele Bordim, endocrinologista, está aqui junto com a gente para a gente falar de muitos assuntos, e um deles é menopausa. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia, é um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio Clube, né, participando do programa. E estou aqui para tirar todas as dúvidas aí, conversar um pouquinho, né, tirar um pouco dos mitos aí e falar as verdades aí sobre a menopausa, né? Pra gente poder ter uma qualidade de vida melhor aí nessa fase da vida. Exatamente. E a doutora colocou bem o dedinho lá onde eu queria, né? De mitos se fala muito, tem muita coisa, desde reposição hormonal, né? Se fala, mas será que é para todo mundo? Será que serve e tal? E então a gente vai tirar todas as dúvidas. Para quem está em nossa audiência, está querendo saber mais, quer fazer perguntas, é muito fácil para interagir com a gente aqui nos estúdios. É só você mandar a sua pergunta no WhatsApp no 45 999 55 98 99 e com certeza a doutora vai responder pra gente aqui nos estúdios da Rádio Clube. Bora começar então, doutora? Eu queria, para começar bem, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sua formação, é de Foz do Iguaçu e por que escolheu medicina e essa especialidade também. Muita coisa, viu? Bastante, né? Bom, então, meu nome é Franciele Bordim, eu tenho 45 anos e eu me formei na Faculdade de Medicina de Presidente Prudente do interior de São Paulo, depois fiz clínica médica em São José do Rio Preto e fiz endocrinologia em Florianópolis, né? Então, há 16 anos já eu trabalho na área da endocrinologia e a minha família é de Cascavel, mas eu estou em Foz do Iguaçu há 14 anos, desde 2009. Então já é uma iguaçuense, né? de coração. Sim, eu adoro Foz do Iguaçu e sou muito feliz aqui na nossa cidade. E eu escolhi medicina com 14 anos, aí no final do ensino fundamental, 8ª série, né? E ali eu me apaixonei, né? Eu falo que numa reportagem da revista Veja, eu li alguma coisa sobre o projeto Genoma naquela época, né? Aquilo, assim, fiquei tão encantada com aquilo, falei, é isso que eu quero fazer. Mas aí na faculdade, no 3º ano, aí eu descobri que eu amava a endocrinologia. Gostei muito da endocrinologia, né? Essa parte de hormônios, né? Os hormônios estão presentes na nossa vida desde antes da nossa concepção, né? Então, exato. A nossa mãe precisa estar bem hormonalmente pra gente aparecer no mundo, né? Sim. E aí, hormônios do crescimento, na infância, puberdade, adolescência, vida adulta. Para engravidar, você tem que estar com os hormônios em dia, né? E, enfim, para você amamentar, você tem que ter hormônio. Então, a nossa vida é regida pelos hormônios, né? Se os nossos hormônios não estão andando em conformidade, alguma coisa não vai estar bem, né? Não estará bem. Então, falando um pouco aí da menopausa, né? Então, talvez seja a fase da vida da mulher que ela, de onde ela começa, será com ela até o final da vida, né? Então, não tem mais nenhuma transição depois da menopausa, né? Então, na hora que a gente entrar na menopausa, é menopausa até o fim da vida, né? E aí cabe a nós. Triste. Mas hoje a menopausa já foi muito mais, coitada, já foi muito mais mitigada, digamos assim, né? Hoje a gente tenta tratar com mais naturalidade, com mais clareza.
esclarecendo mais sobre a reposição hormonal, que não é um bicho de 7 cabeças. Os estudos hoje já mostram os benefícios, né? Claro que, salvo as contraindicações, que dentro do consultório você vai ver com a tua paciente, mas, em geral, a terapia de reposição hormonal é para trazer benefício para a mulher, né? Sim. Então, hoje aquela mulher de 45, 50 anos não é mais aquela vovó que só ficava em casa, cozinhando e fazendo tricô. Hoje ela é uma mulher ativa, né? Tanto no trabalho, na vida pessoal, e hoje mulheres de 70 anos são ativas ainda. Então, como que você vai falar para essa mulher, olha, viva essa vida ruim, 20 anos, 25 anos, né? Dos 50 aos 70, 75. Hoje isso não se admite mais, né? Então, a gente está aí para tentar levar essa qualidade de vida, dessa fase da vida, né? Até onde der, até onde for possível, até onde há indicação, né? Sim. Então, acho que essa informação, o conhecimento realmente liberta as mulheres de muitos desses preconceitos com a terapia de reposição hormonal. E principalmente, né, doutora, a evolução da medicina, a evolução dos medicamentos. Se houve, assim, um salto dentro da medicina nos últimos 10 anos, impressionante, né? Tanto que quando pensava em endocrinologia, se pensava só em relação a peso, né? Não se falava tanto como a gente fala hoje, né? Essa parceria entre os especialistas, né? Tipo, não tá mais aqui dentro do meu tratamento, agora você tem que procurar esse profissional. Porque a endocrinologia sempre foi diabetes, né? Diabetes, tireoide, a obesidade, então sempre era muito ligado a isso, né? Sim. Então aí conforme as coisas foram se modernizando, as informações foram ficando mais globais, internet, né? Estudos né, de laboratório para hormônios mais bioidênticos, né, que a gente fala dessa questão de bioidêntico. Bioidêntico é o hormônio que a gente produz. Então, quando eu reponho um hormônio que eu produzo, é chamada reposição bioidêntica, e isso vale para vários hormônios. Hormônios ovarianos, que são os hormônios da terapia de reposição hormonal, como a insulina, por exemplo, para quem é diabético, nada mais é do que uma reposição hormonal. Sim. A reposição de hormônio para tireoide, a levotiroxina, nada mais é do que uma reposição hormonal bioidêntica, porque é um hormônio idêntico ao que eu produzo. Então, hoje em dia, esses hormônios mais modernos, né, vias de administração mais modernas, né, então hoje a gente tem via oral, pela pele em gel, tem adesivo, tem implante, né, tem implantes que são o DIU, né, implantes uterinos, né, dispositivos uterinos. Então, hoje você tem um tipo de tratamento para cada tipo de mulher, entendeu? Essa mulher tem mais indicação para este tipo de tratamento, outras para outro, né? Então, salvo as contraindicações aí, absolutas, né? Todo mundo tem medo do câncer, né? Câncer de mama. Isso. Então, realmente, o câncer de mama é uma contraindicação. O câncer de mama, se a mulher já teve câncer de mama. Tá. Então, eu tive um nódulo, um câncer de mama. Essa mulher tem uma contraindicação absoluta de fazer reposição hormonal. A história familiar não é uma contraindicação absoluta. Então, se a mãe teve, a irmã teve, isso não é uma contraindicação absoluta. Claro que, se você tem um histórico familiar muito importante, tipo 2 ou 3 mulheres de grau de parentesco direto, né? Sim. Então, minha mãe e 2 irmãs, a minha mãe e uma irmã, né, tiveram câncer de mama, realmente você tem que repensar a reposição hormonal. Então, como eu disse, não é uma contraindicação absoluta, porém, o risco já passa a ser bem maior. Então, você tem que pesar o risco-benefício. Qual o benefício que você vai ter com a reposição hormonal? É maior do que o risco do câncer de mama, né? Esse câncer de mama era agressivo, era um câncer que se espalhou, foi rápido, foi fulminante. Então, é tudo uma questão de você avaliar isso lá dentro do consultório, né? Com sua paciente. E aí entra também essa sinergia das especialidades, como a ginecologia, né? Sim. Então, você conversar com o teu colega e falar, olha, né, o mastologista ou ginecologista, essa paciente está precisando, o que podemos fazer? Será que, né, podemos tentar ou não tentar? O que você acha? Então, eu acho que também entra essa parte da gente estar em conjunto com os colegas para poder tomar a melhor decisão possível, né?
Perfeito. Doutora Franciele, para quem está nos ouvindo, está nos acompanhando, está aí junto com a gente nessa manhã cedinho de sábado, né? Agora são 8h16. Eu queria que a doutora contasse para a gente, já que nós estamos dentro do mês da mulher, mês de março, falando de menopausa, qual é o alerta que quando a gente entra, tipo, estou na menopausa. E qual é o exame para descobrir se estamos ou não na menopausa? Então, Cláudia, a mulher entra no período de perimenopausa a partir de 40 anos, tá? 40 anos. 40 anos, você já tem um declínio da produção do hormônio feminino, que é o estradiol, nosso principal hormônio feminino, né? Você tem um declínio, mas você ainda menstrua, você tem, né, ciclos menstruais e tudo mais. O que acontece? Como há muita flutuação hormonal, né? O ovário já não começa a produzir daquela forma tão correta, você começa a ter alguns sintomas. Então, algumas mulheres começam a ter uma TPM até um pouco mais exacerbada. Por exemplo, nunca tive TPM na minha vida inteira que eu menstruei. Agora, com, 43, 44 anos, eu começo a ter uma TPM que eu não tinha antes. Uma enxaqueca que eu não tinha antes, né? Alterações do ciclo menstrual, como um encurtamento ou um aumento do tempo, né? Eu menstruo todo mês, mas agora não é mais a cada 28 dias. É a cada 30, 32. Ou meu ciclo encurtou para 21 dias. A cada 21 dias eu estou menstruando. Tenho ciclos, né? Mais uma vez, tenho ciclos regulares, porém com essas diferenças que antes eu não tinha, né? Alterações do fluxo menstrual, né? Então, sempre teve um fluxo ali mais ou menos 4, 5 dias, de repente esse fluxo diminui para 2 ou 3. Ou ele até aumenta. Ah, não, agora eu fico 10 dias menstruada, coisa que não acontecia, né? Então, assim, prestar atenção nessas alterações que o seu corpo vai te dar. A gente, né, se conhece a vida inteira, né? Teve aquele padrão. E, de repente, você começa a ter as alterações. Inclusive, alterações de humor, né? Você começa a ficar mais... uma labilidade, né? Uma inconstância, chorosa, aí você já acha que já está ansiosa, depressiva, e quando você vai ver, às vezes pode ser alguma alteração hormonal. Então aí a hora, se você está percebendo coisas diferentes em você, que antes você não tinha, e de repente agora você começa a ter sem um motivo aparente, sem uma causa aparente, a gente precisa buscar ajuda e tentar entender o que está acontecendo. Então, nessa fase, a gente tem como melhorar. Não chega a ser uma reposição hormonal, não é a hora ainda da reposição hormonal, mas a gente tem como amenizar esse período perimenopausal até que essa mulher entre na menopausa. E aí você vai acompanhando ela e, de repente, daqui 3 anos, ela realmente está na menopausa. Aí, você começa a ter alterações do ciclo menstrual, onde você fica período sem menstruar. Período sem menstruar. Sem menstruar. Então, 2, 3 meses sem menstruar, de repente vem um sangue, às vezes é uma borra, não é nem uma menstruação que você precisa usar absorvente, aquela sujeira. E aí, de repente, menstrua 2 meses seguidos, depois para mais 1 ou 2 meses. Então, essa irregularidade menstrual, que é onde você para de menstruar por um período, já é um sinal bem claro ali de que a menopausa deve estar chegando. Então, nessa fase, porque assim, no livro lá diz, 1 ano sem menstruar, você está na menopausa. Então, mas hoje a gente, né, não precisa esperar um ano para isso acontecer, né? Então, os exames hormonais de laboratório nos ajudam já a avaliar, né? Então, os 2 exames mais interessantes seriam o estradiol, que, como eu falei, é o nosso hormônio feminino, que nos dá as características femininas, e o FSH, que é um hormônio ali ovariano, né? Que é o estímulo ali, né? Que é um hormônio que estimula, né, a proliferação ali dos óvulos no ovário. Então, se eu tenho uma queda do estradiol e uma subida do FSH, esse é o exame laboratorial que me dá o diagnóstico da menopausa, mesmo essa mulher estando nesse período de transição, né? E aí você tá apto a tratar, né? Dependendo dos sintomas, né, dessa mulher, você tá apto a tratar. Então é interessante a gente pontuar que a menopausa vai muito além dos fogachos, tá? Então o calorão, o fogacho... Aquele popular calorão. Nossa, tô com calorão. Você vê uma mulher se abanando ou com paninhos enxugando, coitada, ela está na menopausa sem reposição hormonal, né? Então...
esse calorão, esse suor, né, do colo para cima, é um suor que é mais localizado na região da cabeça e do colo. A gente tá aqui no ar-condicionado, confortável, mas essa mulher tá encalorada, né? Agora os homens que sofrem, né? Porque elas ligam o ar no mínimo, eles ali morrendo de frio e elas ali toda encaloradas. Porque normalmente é o contrário, mas chega nessa fase, nossa, eu tô fase, com um calorão. Nessa fase inverte o jogo, né? Então, claro que eu acho que o fogacho, né, é um sintoma muito incômodo e que talvez é o que leva a mulher realmente para um primeiro atendimento dentro do consultório, né? Eu não aguento mais esse calorão, ele tá me incomodando, né? Eu lembro que eu tive uma paciente que ela falou para mim, doutora, eu não vou em lugar nenhum mais, ela falou, eu não vou nem na igreja que eu gosto, porque eu começo a suar de uma forma que o meu cabelo fica molhado, eu tomo banho, saio, e daqui a pouco eu tô toda suada, eu não posso mais me maquiar, porque a minha maquiagem derrete no meu rosto, né? Eu fico suando e tenho que ficar me enxugando. Aquilo assim, eu escutando ela falar aquilo, eu falei, mas gente, ela não sai de casa mais porque tá na menopausa. Mas esse é um dos primeiros sintomas, Sim. Doutora? Além da parada da menstruação, que é o primeiro sinal, né? Sim. Às vezes o calor até vem antes, tá? Mas você não entende direito, né? Mas eu tô menstruando, calores tô noturnos calor, e tal. Calor, você acorda suada no meio da noite, né? Mas você não liga uma coisa com a outra, porque afinal calor de contas você tá menstruando, faz quente, calorão, né? Mas a gente tem que ficar atento, né? Então eu falo, não é só o calor. Então, essa questão emocional, essa labilidade, essa inconstância, aí você começa, né? Queda da libido, muitas vezes, é uma queixa muito comum, né? Então, você começa a ver alterações ali que antes você não tinha. Então, por isso que a gente tem que estar atento aos sinais que o nosso corpo nos dá, né? Então, quando a gente estava falando ali da reposição hormonal e tudo, né? Então, assim, a gente tem receptores do estradiol em vários tecidos. O que significa isso? Significa que o estradiol tem ação em outras áreas também, não só na questão de reposição hormonal. Então, a gente tem receptor na pele. Então, por isso que quando a gente repõe o hormônio, a nossa pele tem uma tendência a melhorar, né? Lógico que a gente não vai voltar a ter a pele de quando tinha 20 anos, mas na menopausa, a pele realmente perde aquele viço, aquele turgor que a gente fala, né? Fica aquela pele murcha, meio sem brilho, né? Então, isso é na dependência da falta do hormônio. O cabelo fica quebradiço, ressecado. Muitas vezes não é nem queda, mas ele fica fino, o cabelo afina, né? Então, é a textura do cabelo, a textura né? do cabelo muda. Ontem, né? Inclusive, eu tava falando pra minha cabeleireira, eu não sei o que passou comigo, mas parece que o meu cabelo, a textura do meu cabelo mudou. Ela disse pra mim assim, Cláudia, teu cabelo tá muito branco e quando ele fica branco ele muda a textura. Eu disse, será que não é por causa da menopausa? Ela olhou pra mim, não tinha pensado nisso. Eu disse, mas eu tô achando que é mais a menopausa, não que eu esteja negando meus cabelos brancos, muito pelo contrário, mas ele realmente fica mais fino o cabelo, né? Então um afinamento mesmo, né? Assim como a pele fica assim, fina, mas assim, como a gente fala, o turgor, a viscosidade dela fica diminuída, né? A mulher na menopausa tem uma tendência de acúmulo de gordura abdominal, isso é hormonal, tá? A queda do estradiol faz com que a gente perca aquele aspecto de pera que a gente fala, que é o aspecto ginoide, e a gente vai ficando com o aspecto de maçã, né? Que é o androide, né? Os quadris vão dando uma diminuída e a barriga vai aumentando. Então, mulheres que são magrinhas nas pernas, nos braços, né? Mas só tem aquele abdômen avantajado, né? Então, isso aí também tem uma questão hormonal nisso, né? O hormônio, a falta do hormônio faz essa mudança de composição corporal, né? Então, lógico, não que a reposição hormonal vá mudar isso como num passe de mágica, e você vai então, voltar a ter os teus 30 anos, não é bem por não aí é isso, também, na verdade, né? O objetivo da reposição hormonal é tentar frear todo esse processo, diminuir a intensidade disso, né? Sim. E junto, obviamente, com exercício, dieta, um sono reparador, um sono bom, um intestino que funcione bem, tomar água, né? Foz do Iguaçu é quente, a gente desidrata com muita facilidade, né? Então, tomar água adequadamente, tudo isso é um conjunto de engrenagens que quando elas se conectam, aí a coisa anda, né? Então, o tratamento realmente é efetivo, né? Então, por isso que eu digo, se uma mulher fala pra mim, mas eu não tenho fogacho, então eu não preciso fazer reposição hormonal. Mas aí eu vou ver, ela começou a ficar emotiva, chorosa, é um antidepressivo que ela leva, entendeu? Tô depressivo. Então, muitas vezes você acaba tratando lá na ponta a causa, o problema final, mas se você tiver um pouquinho de paciência, exato, conversar com essa paciente, perguntar como que tá o resto, e a parte sexual, você tem ressecamento da vagina?
Você tá com a vagina seca, dor para Sim. ter relação sexual, né? Daí você não quer ter relação. Aí não é que você não quer, que você tem um incômodo quando você tem, né? Mais infecções urinárias, né? Porque o tecido da uretra também tem receptor hormonal, resseca lá também, né? Então, aí se você tem dor, você tem microfissuras quando você tem uma relação sexual, ali é uma chance maior de ter infecção, dor, ardência. Então aí você vai vendo que é uma bola de neve, né? Sim. Então aí você fala, eu não quero mais ter relação com meu marido, mas não é que talvez você não tenha o desejo em si, mas é que aquele momento já não é mais prazeroso, já começa a ser uma coisa incômoda. E aí você, né, acaba deixando de lado essa parte. Então às vezes você repondo o hormônio, mesmo quando essa mulher não tem o calorão assim tão intenso, você vai ter benefício da mesma forma em outras áreas, né? A parte óssea, né? O hormônio feminino, o estradiol, ajuda a melhorar a perda da qualidade óssea, né? Na osteoporose, osteopenia, né? Então, essas são outras áreas onde a gente tem ação do hormônio, né? Então, não só a parte do calor, essa parte vascular, né? Mas a gente tem o estradiol, ele atua em vários outros tecidos, né? Então, e traz benefícios enormes para a vida da mulher, né? Perfeito. Tudo que a doutora falou, eu fico imaginando lá na outra ponta, nossa ouvinte, né, nos ouvindo aí, e vem a dúvida. No momento que você entra na menopausa, normalmente a gente, né, se pensa, é um ginecologista, mas agora ouvindo a doutora falar, como é que faz? Procurei a ginecologista, o endocrinologista, ou esses dois profissionais atuam juntos nessa área? Porque vendo a causa, por exemplo, eu estou chorosa, eu tô depressiva e tal, né? Vai buscar aí um psicólogo, né? E às vezes a causa nem é essa. Então conta pra gente como o nosso ouvinte pode entender um pouco mais disso e qual o profissional neste momento é importante procurar, doutora Franciele. Olha, Cláudia, enquanto médicos especialistas na sua área, né, tanto o ginecologista quanto o endocrinologista estão aptos a tratar a menopausa. Então, como a gente estava falando, existe uma sinergia entre algumas especialidades, umas mais, outras menos, né? Mas muitas vezes eu pego pacientes que já vieram do ginecologista com reposição hormonal e eu concordo e acho que tá legal e eu mantenho e acompanho junto. Às vezes a paciente vem comigo por um outro motivo, como a obesidade, por exemplo, ou qualquer outra queixa, e você ali durante a conversa, você aborda esse assunto e você começa a fazer essas perguntas que eu tô comentando aqui com você, mas como é que tá seu cabelo, sua pele? Você tá tendo relação? Tá ressecada? Você vai perguntando e ela vai tendo todos os sintomas. Então você fala, mas você não tá fazendo reposição hormonal, né? E você vai dando aquela conversada e de repente eu que inicio a reposição hormonal. Então eu pergunto sempre, como é que tá seus exames, mamografia, ultrassom de mama, preventivo, né, ultrassom aí de ovário, útero, tá tudo bem? Tem nódulo, não tem, né? Traz esses exames, vamos avaliar. Então se tá tudo bem, tudo certinho, eu faço aqui a minha parte, o ginecologista faz lá a parte dele e tá tudo bem. Se é alguma coisa que eu gostaria de mudar ou sugerir, a gente sempre conversa por cartinha, né, médico? Eu sempre manda uma cartinha, né? Olha, o que você acha da gente melhorar isso ou fazer aquilo, né? Ou mesmo a paciente faz essa ponte muitas vezes, né? Eu falo, olha, você vai nele, pergunta o que ele acha, né? Ela volta com a resposta. Sei. Então, sempre conversando, né? E tentando fazer o melhor pela paciente. E aí, essa parte realmente, assim, de prevenção das doenças da mulher, o ginecologista é o médico apto para isso, tá? Então, se eu, porventura, eu que faço um exame, um ultrassom, uma mamografia e vejo um nódulo, falo, olha, primeiro vamos conversar com o ginecologista, então, se tá tudo bem, se a gente pode fazer, é necessário fazer uma biópsia ou não, né? Então, é tudo questão de você estar acompanhado e estar ligado nisso. Aí você falou de psiquiatra ou psicólogo, né? Então, eu acho que cabe ao médico, né, que está atendendo essa paciente, seja o clínico geral, né, qual médico for, dele não se ater apenas ao sintoma da paciente, né? Mas o que é que está causando isso? Então, você tem que ter essa percepção, né, de perguntar, você sabe que essa mulher tem 50 anos, ela já está com sintomas ali que podem estar relacionados a uma reposição hormonal, a parte da menopausa, né? Então, às vezes você fica tão atento só àquela queixa que é da sua área, como ansiedade, depressão, dificuldade para dormir, né? Sim. Que se você der uma perguntadinha ali, quem sabe você consegue identificar uma outra alteração, né? E às vezes repondo o hormônio, esses sintomas podem desaparecer ou podem amenizar muito, né? Sem precisar usar outros medicamentos, né? Não que
não é para usar antidepressivo ou ansiolítico, não é essa a questão. Sim. A questão é você só querer tratar a ponta do iceberg, né? Então, sem olhar o resto, né? Exatamente. Porque às vezes é só nessa mudança, na reposição hormonal, você já vai... consegue o benefício. Isso, exatamente. Essa mulher dorme melhor. Sim. Ela consegue ter relação sexual, que ela fica feliz porque tá bem com o marido, ele tá bem, ela tá disposta, né? Ela vai pra academia, ela vai caminhar, ela vai sair com as amigas, então ela deixa de ser aquela pessoa introvertida e cansada e fadigada para ter uma melhora da evolução dela, né? Exato. E como eu tô te falando, a gente tá falando de uma fase da vida que é daqui pro final da vida. Então como que eu vou falar pra essa... mais, então, né? Mas como que eu vou falar pra essa mulher, olha, é assim mesmo, se contente com a sua menopausa, com seus calores, né? Então, lógico, tem mulheres que não vão ter a indicação da reposição hormonal. Infelizmente, essas talvez terão que conviver realmente com os sintomas e com toda essa questão, né? Mas é um número pequeno de mulheres, exatamente. Né? Ó, doutora Francine, são 8 horas e 30 minutos. Eu vou fazer uma pergunta. Nós vamos para o intervalo. Tempo da doutora tomar uma água, tomar um cafezinho e a gente volta. Vou fazer a pergunta, não responde agora, tá? Bom. O negócio é o seguinte, nós estamos falando aí de calorão, estamos falando de libido, de ganho de peso, né? A tal da menopausa realmente é uma grande mudança na vida. Nós falamos aí da depressão, às vezes a mulher vai lá, trata a depressão e continua, porque ela só está tratando a consequência e não a causa. Se fala muito ainda hoje de reposição hormonal, tem muita gente que tem muito medo, né? E nós também falamos lá no início que a tecnologia veio para mudar a vida das mulheres, porque na tecnologia se avançou muito nos tratamentos, se melhorou muito a qualidade de vida. Mas existe dentro de tudo isso um segredo, né? E eu sei que a doutora tem esse segredo, né? E vai contar para as nossas ouvintes aqui o que na menopausa influencia o ganho de peso, a dificuldade para a gente eliminar e como a gente pode cuidar da nossa saúde. Falando de libido, falando aí desses pelos. Você tem aquele pelo no rosto que insiste, você vai lá, atira com laser e ele continua, ele é muito mais forte, né? Seu cabelo mudou, sua pele está ressecada. Fica com a gente que a gente vai voltar, a doutora vai contar pra gente qual é o segredo para você cuidar bem da sua saúde, você voltar a ter seu libido, voltar a ter a pele não dos 30 anos, mas uma pele boa, né? Envelhecer com dignidade, que eu acho que a gente é o que nós buscamos e o que a gente precisa. Então fica aí que a gente volta já com muito mais para você. Estamos apresentando Medicina e Saúde. Seu Peugeot, em todos os sentidos, é na Auto Foz. Quem busca esportividade e tecnologia, encontra em um Peugeot. Venha fazer um Emotion Drive e se apaixonar pela tecnologia de última geração. E para você que já tem o seu Peugeot, venha garantir as revisões do seu carro com a gente. Auto Foz Peugeot, Rua Nelson da Cunha Júnior 600. Telefone 3521-1200. E fique ligado em nossas redes sociais. @Auto Foz Peugeot. No trânsito, escolha a vida. Ponto do Fogão. Sempre a melhor solução. Tudo em peças e acessórios para bares, lanchonetes, hotéis e utensílios domésticos. Bebedouros comerciais, queimadores e grelhas para fogão. Super promoção em linhas de carrinhos para churros, churrasco grego, espetinhos e cachorro-quente. Condições especiais de pagamento e ótimo atendimento. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 449, fone 3028-9308, ao lado da Casa Vitória, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. Você está preparado para conhecer o novo, se surpreender e se apaixonar? O Cassino del Este está de casa nova, trazendo um novo e exclusivo conceito de entretenimento, mas com a tradição do atendimento de excelência. Novas máquinas de jogos de última geração, lindas e super dinâmicas. Um novo bar com deliciosas opções. Cassino del Este, agora no piso térreo do Shopping del Este. Atendimento das 10 da manhã à 1 da madrugada com transporte gratuito. Venha conhecer as novidades do Cassino del Este. Informe-se pelo 45 98821 9204.
um centro cirúrgico incomparável. Day Medical Center e Hospital Costa Cavalcante, juntos para oferecer em Foz do Iguaçu uma estrutura premium na área da saúde. Tudo pensado para o máximo conforto dos pacientes e profissionais da saúde. Agende sua visita pelo WhatsApp 45 3198 9161 ou 99935 2157. 3 países, 2 fronteiras. E agora, um Medical Center de padrão internacional. Estamos de volta. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, estamos de volta. Eu disse que era rapidinho, né? São 8h36, manhã de sábado. Você que está ligando o seu radinho agora, a gente está com Medicina e Saúde no ar. E o programa deste mês, fechando o mês de março, a nossa convidada super especial, a doutora Franciele Bordim, endocrinologista. Está aqui junto com a gente. Antes da doutora responder, vamos mandar um beijo para a nossa audiência, doutora. O Narciso está lá nos acompanhando, está em nossa audiência, tantas outras pessoas, mas o Narciso mandou um oi pra gente lá no Facebook, então, bom dia, querido. Bom dia pro Narciso, você vê, um homem aí acompanhando o nosso papo, né? Tava comentando que eles sofrem junto com a gente, né? A doutora falou exatamente isso, e é um programa interessante, a gente é direcionado pra mulher, mas é importante que os homens estejam em nossa companhia, porque às vezes está lá sofrendo com a esposa e diz assim, não aguento mais essa mulher, ela tá insuportável, porque se tem uma das coisas que a menopausa faz com a mulher também, é o humor, né? Então, como a gente conversou, essa instabilidade, né? Então, você fala alguma coisa, já começa a chorar, já fica, né, mais melancólica ou ansiosa e começa a comer mais, né? Então, outras ficam até violentas, doutor. Também, né? Você vai ficando perigoso até o negócio, né? E às vezes a mulher não se percebe, sabe? Então, assim, eu vejo, não é uma culpa, mas às vezes você não tá percebendo o momento que você tá passando, né? Então, às vezes você acha que é realmente só psicológico, psicoemocional, né? Sim. Mas às vezes o teu marido pode falar, mas olha, eu acho que você deveria, né, procurar um médico, sabe? Que você não, né, vê o que tá acontecendo, porque não era assim. Então, claro, você conhece ali o seu companheiro de anos, né? Vai com jeitinho. Exato. Não fica chamando a coitada de louca, né? Ai, você tá louca, porque é uma das primeiras coisas que o homem costuma dizer. Mulher, você tá louca, não é bem por aí. Ou até alguém da família, às vezes a filha, uma filha, né? Então, começa a perceber essas pequenas mudanças e a mulher ainda não deu tempo dela processar isso tudo, né? E, de repente, alguém da família pode dar esse toque e você realmente falou, opa, acho que realmente alguma coisa pode estar acontecendo, né? Perfeito. Doutora, então o que é que influencia no ganho de peso e a dificuldade de conseguirmos não só eliminar esse peso, cuidar da nossa pele, porque daí a gente é meio que uma tabela periódica, né? Tudo que tem lá tá aqui dentro do nosso corpo, é uma bagunça desses hormônios. Isso. E por que a menopausa desestabiliza tudo? O que ela faz? O que ela quebra em nossa vida que muda tudo, muda tanto? Então, acho que o primeiro ponto é que a menopausa é uma parada brusca da produção hormonal, né? Então, assim, fora essa questão da perimenopausa que eu comentei com você, que você começa a ter alterações das flutuações hormonais, de repente você fica 2 meses sem produzir quase nada de hormônio, né? 2 meses ali sem menstruar. De repente o seu ovário vai lá e funciona mais um pouquinho, daí você tem um ciclozinho ali e de repente de novo você vai pro 0. Então essa montanha russa de produção de hormônio bagunça todo o nosso organismo. Ele tá lá bonitinho, acostumado com aquela quantidade de hormônio chegando todo mês, aquela constância, tá? Todo mês você tem o seu ciclo, ou você usava um anticoncepcional, algum outro tipo de hormônio, né? O teu corpo tava ali acostumado com aquele ambiente de homeostase, que a gente fala de equilíbrio. De repente começa a ficar aqui uma doideira, entendeu? Mas tinha hormônio, agora não tem, e o teu corpo não tá preparado para isso. E como eu falei, os hormônios funcionam no sistema de chave e fechadura, entendeu? Então, onde tem fechadura, ele tá entrando, a chavinha tá entrando, e de repente não tem mais chavinha para entrar. Então ali, mas aí você não tem mais ação naquele tecido. Então a pele, como a gente falou, a pele vai ficando mais com aspecto realmente envelhecido, né? Sem o viço, o turgor, a firmeza que a gente estava acostumado. Então, lógico que isso não é uma coisa de um dia para o outro. Mas ao longo de 1 ano, de 6 meses a 1 ano, é possível perceber essas alterações, né? Do cabelo.
Então, essas alterações, como eu falei, a mulher na menopausa tem uma tendência de ganho de peso na cintura abdominal. Então, digamos que essa mulher já venha de um período de sobrepeso, né? Então, ela já está um pouquinho acima do peso, brigando com a balança. Aí vem essa queda brusca de hormônio, ela começa a perceber que ela começa a ter mais barriga, mesmo sem aumentar a ingesta de comida, de caloria, fazendo ali a sua atividade física habitual, e de repente ela começa a ficar barriguda mesmo, entendeu? Começa a aumentar aquela cintura abdominal, aí ela já começa a ter as alterações emocionais que a gente comentou, e ela começa a comer mais para fazer essa compensação, né? Tô ansiosa, tô nervosa, eu só choro, E aí você começa a cavar um buraquinho e entrar dentro dele, né? Daí eu não quero mais sair de casa, né? Eu não quero mais... Aí vai se maquiar, não quero me maquiar, tá suando. Tô suando, meu cabelo eu faço numa escova lá no salão, um penteado, de repente já tá tudo destruído, porque tá molhado, meu cabelo molha, eu já corto meu cabelo, coisa que eu não gostava, tenho que usar um cabelo curto, porque já não consigo lidar com isso. Então você vê que é um negócio que vai crescendo de uma tal forma, né? A questão, como a gente falou, é sexual, eu acho que isso é o que é a conexão do casal, teu casamento, você já vê que já começa a ficar esquisito, ruim, você já não procura, ele não procura, você não quer. Então, assim, a coisa vai ficando ruim de um tal ponto que realmente eu acredito que essa mulher uma hora vai entrar em depressão mesmo, né? Então, vindo de outras causas, ela realmente culmina num quadro depressivo. E aí, ela só quer ficar em casa, já não quer mais caminhar, já não quer mais fazer nem aqueles exercícios habituais que eu gostava de fazer, já não tenho prazer mais nisso. E nem prazer nem no contato social com as amigas, com a família. Então, você vai realmente criando um casulo ali, criando uma redoma de vidro que você só quer ficar em casa. Né? Então, onde eu me sinto confortável, aqui na minha casa, com o meu ventilador aqui na minha cara, né? Me enxugando com a minha roupa bem confortável, porque a minha roupa folgada, porque eu não quero mostrar meu corpo, né? Porque então, assim, aquela barriga já não era daquele jeito. Agora... Eu já não me sinto confortável nas minhas roupas, né? Então isso assim vai virando realmente uma bola de neve, né? E aí chega uma hora que você tem que, muitas vezes você precisa de ajuda para quebrar esse ciclo vicioso, né? Então, talvez a reposição hormonal seja a porta de entrada para isso, tá? Então, você começar a melhorar essa parte, né, de disposição, melhorar a parte da secura vaginal, né? Melhorar um pouco a pele, o aspecto só de melhorar o calor ali também já dá uma outra revigorada na mulher, né? E aí você conversando, faz os exames, corrige o que tem que corrigir. Às vezes é uma deficiência de vitamina, né? Hoje a gente, né, descobre-se que tem várias vitaminas que são importantes para a mulher, vitamina E para a mama, vitamina D para os ossos, né? Vitamina C como antioxidante. Então, né, corrigir possíveis alterações de glicemia, de colesterol, né? Então, a tireoide, outras alterações hormonais, como a tireoide, que também tem um impacto importante, né? Sim. Então, você faz ali um check-up geral, faz os exames básicos, né? Vai ao ginecologista, faz a sua mamografia, faz os exames, né, ginecológicos certinho, né? E aí você começa a corrigir essas arestas, esses problemas, e de repente essa mulher se sente de novo animada para voltar à sua caminhada, voltar, né, a cuidar melhor da sua alimentação, se sente mais bonita, já começa a se arrumar mais, quer sair mais de casa. E ela começa a gostar desse processo de novo, começa a gostar dela de novo, né? E aí ela vai resgatando aquela mulher que ficou ali adormecida por esse período sombrio aí, né? De uma menopausa ou de alguma outra alteração não tratada. Exatamente, né? Da sua vida. Mas e por que a reposição hormonal, ela é um bicho papão? Por que se fala, tem pessoas que dizem assim... principalmente por quem já passou pela menopausa, diz assim: olha, Clau, não faça reposição hormonal, é um horror. E tem muito a ver com o câncer de mama, e hoje eu gostaria que a senhora já linkasse alguma coisa com o tal o chip da beleza. Tem alguma coisa a ver? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, doutora. Então, na verdade, assim, antigamente os hormônios com que a gente fazia reposição hormonal eram hormônios talvez não de tão boa qualidade, né? Era hormônio vinha, pra você ter uma ideia, da urina de égua prenha, né? Então, misericórdia. Assim, exatamente, um hormônio que não tem nada a ver com a gente, né? Um hormônio de um outro animal e aquilo era usado para tratamento de menopausa da mulher, né? Os estrogênios equinos conjugados na época, né? Isso quanto tempo, doutora? Isso que uns
30 anos, 20, 30 anos atrás, né? Então aí, claro, Houve com a uma evolução, aí esses hormônios bioidênticos, né? São feitos em laboratório, porém a semelhança é 100% com o hormônio que eu produzo, né? Não é um hormônio sintético, né? E aí, há uns anos... É como a insulina quem aplica para do diabetes. Exatamente. Perfeito. Então, há uns anos atrás, houve um estudo chamado WHI, sabe? Esse estudo, ele meio que deu uma esfriada na questão hormonal, porque deu câncer, porque não era bom, mas o estudo foi feito em mulheres também mais idosas, né? Então, houve-se, assim, um alarde muito grande por conta desse estudo. De lá para cá, muita coisa também evoluiu. Então, evoluiu-se na questão de medicamentos, de vias de administração, né? Os estudos evoluíram também, onde se mostrou o benefício da mulher que faz reposição hormonal, menos doença cardiovascular, porque você melhora todos esses outros parâmetros de inflamação que a gente está falando, que é a gordura visceral, que é a pior gordura que a pessoa pode ter, é a gordura abdominal aqui, né? Sim. Aquela gordura dura, né? Aquela barriga dura, aquela gordura que infiltra o fígado, que é fator para diabetes, pressão alta, dislipidemia, né? Então, essa gordura inflamatória é a pior gordura que tem. Então, se você começa a melhorar esses pontos, né? E você começa a ter ali um ambiente mais propício para a reposição hormonal. Então, como a gente falou, não é para toda mulher. Temos as contraindicações. Então, mulheres que têm problemas de fígado, né? Algum problema de fígado grave, problema trombose, já tiveram trombose. Ou câncer de mama, né? Outros tipos de câncer, por exemplo, não é uma contraindicação absoluta. Eu tive um câncer de pele. Sim. Você pode fazer reposição hormonal. Tive um câncer no intestino. Você pode fazer reposição hormonal. Então, não é só porque você teve um câncer que você não pode repor hormônio, né? Então, isso lá dentro do consultório que você vai avaliar. E aí, hoje os hormônios já se modernizou muito, então, né? A ponto de chegar... Olha, a evolução. A evolução, exato. A evolução foi gigantesca. Eu diria que talvez nos últimos 10 anos foi o boom mesmo, né? Por quê? Deixa eu até agora colocar uma visão minha, né? Sim. Muitas das mulheres que na nossa época, né? Já estavam mulheres, né, famosas, digamos assim, as atrizes, né? Que hoje têm 50... ou um pouco mais, né? Sim. Elas começaram talvez a fazer reposição hormonal e talvez divulgar isso mais, né? E falar, olha, eu sou igual a você, eu entro na menopausa igual a você. E eu fui buscar ajuda e eu melhorei. Então essa mulher às vezes se espelha naquela atriz que ela gostava, admirava, e ela fala, nossa, que nem eu falei, gente, a Luana Piovani tá na menopausa, ela é o quê? 3 anos mais velha que eu, nem isso eu acho, né? E lá na Malhação, lá naquelas, na televisão, era o ídolo da época, né? Você fala, nossa, essa menina aqui é o sex appeal. É aí que você percebe que o tempo realmente passou né? para todo mundo, né? Passou para mim, passou para ela já está na menopausa. Deus, né? Então você vê, nossa, aquela menina que eu achava que era super maravilhosa da época, ela também está sofrendo igual eu sofro, né? É humana, né? Ela é humana, então você começa a ver que realmente você começa a buscar tratamento, né? E aí, falando um pouco do chip que você comentou, chip é um nome até pejorativo, né? O nome correto chama implante hormonal. A gente vê muito, chip da beleza, né? Na verdade, o chip da beleza é um implante da gestrinona. Então, a gestrinona, esse sim é um hormônio sintético, tá? Porque a gente não produz gestrinona. Então, ele é um hormônio que é tratamento para algumas doenças ginecológicas, como miomatose, endometriose, né? E problemas também menstruais, né? Disforia menstrual, que é quando você tem aquela TPM severíssima, né? Que você fica de cama, fluxo menstrual intenso. Então, ela tem algumas indicações ali que poderíamos, né, usar. Pode ser usada na reposição hormonal em conjunto com os hormônios realmente que a gente usa, que é o estradiol, a progesterona, eventualmente a testosterona, né? Gestrinona pode entrar nesse combo aí, mas ela não é o hormônio principal da reposição hormonal feminina, tá? Então, ela pode ser usada para outros Não tem fins. nada a ver, então, com reposição. Não, ela não é um hormônio que a gente... da menopausa. Isso. Gestrinona é outra coisa, né? Então, aqui, reposição hormonal, eu tô falando de estradiol, progesterona e testosterona quando necessário, né? Porque daí o ovário deixa junto, ele diminui a nossa produção de testosterona também. Por isso que a queixa da queda da libido é uma queixa recorrente nas mulheres menopausadas, né? Então, o implante, você pode repor o estradiol, né?
via oral, com PET, né, que é o adesivo. Você pode repor com gel, mandado manipular, ou mesmo pronto de farmácia. Você pode pôr por via implante, que é o mesmo implante da gestrinona, mas um implante com o estradiol. Sim. Progesterona nas mulheres que têm útero, né? A gente tem que fazer a reposição de progesterona para proteção endometrial, né? Para não haver sangramentos. A progesterona também tem outras ações aí interessantes, né? Mas basicamente a mulher que tem útero precisa fazer a reposição combinada do estradiol com a progesterona. E aí a testosterona entra como não é reposição hormonal, né? Assim, reposição hormonal da menopausa, né? Sim. Ela entra como um hormônio associado, digamos assim, né? Para melhorar essas questões mais relacionadas à parte sexual, de ressecamento vaginal também, né? E por que tem tantas formas de aplicação desses hormônios? Tipo, por exemplo, tem na pele, tem via oral, é para facilitar ou varia de acordo também com a absorção e a preferência da mulher, né? Então, por exemplo, se eu pego uma mulher diabética que tem colesterol alto, né? Sim. Que tem um colesterol, um triglicerídeo alto, não está assim muito bem compensada, preciso ainda melhorar essa parte, incentivar ela a fazer exercício, diminuir a cintura abdominal. Não seria tão interessante eu fazer via oral, porque eu tenho uma passagem hepática, né? Na hora da metabolização hormonal passa pelo fígado e eu posso ter alterações de coagulação, de colesterol bom e ruim, né? Então, para essa mulher eu prefiro a via transdérmica, porque daí eu tiro o fígado da jogada, né? Então, é uma condição, é uma situação onde eu falo, não, eu acho que aqui para você vai ser melhor o gel. Mas mulheres jovens, que estão no comecinho da menopausa, que são ativas, que estão bem com seu peso, não tem outras doenças, outras patologias, não haveria problema nenhum em fazer via oral, né? Okay. A testosterona, falando um pouquinho da testosterona, ela é só em gel. A mulher não faz testosterona injetável porque as doses foram feitas para homem, né? E mesmo as testosteronas que existem no mercado são doses para homem, né? Então a gente não usa, aí sim você, né, procura a manipulação para você manipular doses pequenas e ir titulando essa dose de acordo com a necessidade. E esse hormônio faz o que na nossa vida? A testosterona na mulher ajuda na parte de desejo, libido, né? Lubrificação, melhora do orgasmo, né? Sensibilidade clitoriana. E a testosterona também não deixa de ser um hormônio que dá também um pouco de vigor, de vivacidade para a mulher, né? Então, porque ela tem essa ação de aumentar a disposição, força muscular, né? Então, por isso que, né, algumas mulheres também usam aí como forma aí de aumentar a massa magra, né? Olha, então esse nunca se toma. Não existe testosterona via oral, porque ela é tóxica para o fígado, né? Perfeito. As formulações injetáveis são doses masculinas, então uma mulher que usar um hormônio injetável, ela vai ter efeitos colaterais. Voz grossa, aumento da oleosidade, acne, queda de cabelo, do padrão de calvície, né? Aquela queda que é aqui em cima. Engrossamento da voz, como a gente falou, aumento do clitóris, né? Então, são alterações do excesso do hormônio, né? No caso, para essa mulher, que não é necessário isso, entendeu? Muitas vezes, agora fugindo um pouco do nosso assunto, muitas vezes essas mulheres que treinam muito, que você vê elas super fortes na academia, que elas ficam com voz grossa, é recorrente de hormônios masculinos. Mulher que mudou a voz pode saber que tem algum grau de hormônio ali, tá? Então, lógico, às vezes tem mulheres que vai muito da sensibilidade. Às vezes ela usa uma dose habitual, tá? Então, você usa uma dose normal, que não é uma dose excessiva, já é suficiente para ela falar, ai, doutora, eu tô com minha pele tá oleosa, eu senti pelo, eu senti acne, meu cabelo caiu. Então, vai muito da sensibilidade, obviamente, né? Mas mulheres, assim, muito musculosas, quase até masculinizadas, né? Massa muscular, assim, muito, né, aumentada, avantajada. E você começa a ter... Porque quando você começa a colocar um hormônio que não é seu em excesso, como a testosterona, você começa a mudar a composição corporal da mesma forma. Então, essas mulheres começam também a perder a gordura dos quadris, né? Essa gordura ginoide, e começam a ficar com o quadril mais diminuído, mais estreito,
bumbum bem redondinho, né? Aí com o tipo de exercício que elas fazem, elas começam a ter musculatura mais avantajada aqui no peitoral, nos braços, né? E as coxas também, claro, treinando, né? Mas elas vão começando a ter um padrão masculinizado. Masculinizado. Né? Então, ninguém tá aqui para julgar ninguém, não, obviamente, muito pelo né? contrário, Mas assim, né? É esclarecer. Porque o corpo feminino não foi feito para tudo isso de testosterona. Mas lógico que ele vai responder à medida que ele é estimulado. Então, se eu começo a ter um nível de testosterona 5, 10 vezes maior do que é para eu ter, e eu estimulando essa musculatura com o exercício, claro que eu vou ter aumento do volume muscular. Assim como vou ter aumento do clitóris, assim como vou ter aumento das cordas vocais. Sim. O hormônio não vai escolher, não, eu só vou aqui na sua coxa. Não. Onde tem receptor, como eu falei, é chave e fechadura. Onde tem receptor de hormônio... Onde tem a fechadura, a chavinha tá indo lá para abrir. Então, a reposição hormonal nada tem a ver com a aplicação de injetáveis, mas sim com... No caso específico da mulher, testosterona, ali, quando a gente avalia a necessidade de uso de testosterona, porque ela também ajuda na prevenção da perda da massa óssea, né? A testosterona é um hormônio de mulher também, tá? Então... Eu gostei muito desse hormônio, achei ele lindo. Então, que a doutora falou aqui, brilha os olhinhos das mulheres, né? Então, dentro da boa indicação e da boa prática clínica, a testosterona é um hormônio fenomenal para a mulher, tá? Assim como a gente não faz reposição hormonal, como eu falei, a testosterona, na verdade, não faz parte da terapia de reposição hormonal clássica, né? Sim. Ela vem como um adjuvante ali, né? Então, junto com o estradiol, com a progesterona, se necessário for, você usa a testosterona. Tem mulheres que não precisam, não tem queixas específicas, beleza. Se um dia isso acontecer, a gente usa a testosterona junto. Então, a testosterona também pode ser implantada via implante, né? Então, é uma opção também, porque tem mulheres que não gostam de passar gel todo dia, que esquecem, que não se adaptam a essa terapia. Então, aí os implantes vêm como uma forma de alternativa. Nada mais é do que uma maneira de usar esse hormônio de forma diferente. É o mesmo hormônio, a mesma composição, mas eu estou usando ele de uma forma, uma via de administração diferente, de acordo com a indicação. Então, a mulher que chega no meu consultório usando gel ou usando adesivo e está satisfeita com aquele hormônio, ótimo. Então, é isso que a gente vai manter. E sempre visando o uso da menor dose efetiva, né, Cláudia? Então, não é tuchar o hormônio, né? Não é você dar a dose maior de hormônio. Vamos bombar esse negócio aí. Você vai tateando a dose, você vai ali, né, fazendo aquele ajuste fino com a sua paciente cada 2, 3 meses. Às vezes de cara você acerta a dose e tá tudo bem, às vezes você tem que aumentar, tem que diminuir, né? Então, é isso tudo, né? Eu falo, a endocrinologia é uma especialidade que você casa com o seu paciente. Diabetes não tem cura, hipotireoidismo não tem cura, né? As alterações da vida, ao longo da vida. Antes eu tinha só, por exemplo, né? Quando eu era jovem eu só tinha problema de tireoide. Agora eu envelheci, quem sabe eu tenho um pré-diabetes, tenho outra doença. Então o endocrinologista está na tua vida durante todas as fases da vida, né? E em especial agora na menopausa é a fase que você vai ter que acompanhar isso até quando você fizer a reposição hormonal. Então, pra você ter uma ideia, eu tenho pacientes de, 65, 70 anos que eu não consigo tirar o hormônio delas, porque elas ficam sintomáticas. Você tira o hormônio, vamos ver, então, 70 anos, né, já é para melhorar, porque os primeiros 10 anos são os anos mais críticos da menopausa, né? Então, é onde você tem mais sintomas. Geralmente, perto de 10 anos, esses sintomas tendem a amenizar sozinhos, mesmo que você não faça uma reposição hormonal, né? Que você sofra como uma camela. Firme, né? Sofre que nem uma camelona. Mas, enfim... com tudo que tem hoje de tecnologia, com tudo que hoje tem de aprimoramento, não tem como sofrer, não sofra. Hoje, a mulher a mulher que eu encontro, que eu converso, que sofre com a menopausa, né? Sim. Como a gente falou, fora as contraindicações realmente absolutas ali, você avaliar isso, né? Sim. Mas uma mulher que teoricamente tem indicação e tá sofrendo com os calorões, com todos esses outros sintomas que a gente tá conversando, é um sofrimento totalmente desnecessário. Né? Hoje é um sofrimento que você não precisa passar por isso mais, né? E como eu falei, daqui para frente
é 20, 25 anos vivendo desse jeito. Não Isso dá que eu ia pra dizer. você, né? A doutora disse, no mínimo 10 anos, né? Então, é uma coisa assim que a gente, né, se você parar para pensar, quando você é jovem, adolescente, você fica, eu quero ser adulto. A vida adulta, ela tem um período de vida adulta e depois você entra, quer queira, quer não, ali na tua terceira idade, Sim, ou lógico. uma vida... A gente fala, a menopausa é o fim da vida reprodutiva da mulher. Exato. Mais ou menos, né? Você não vai mais reproduzir, não vai mais ter Exato. filho. Pode saber, minha filha, dali Então, em diante dali em começa, diante, como ela diz deve- lá em Santa Catarina, começa a descer o peral, começa a descer o morro, Então, né? mas agora, hoje em dia, com as novas, com essas tecnologias, com os tratamentos, com as Sim. opções que a gente tem, Sim. a gente já pode começar a subir esse morro, né? Ou nem descer ele, na verdade. Nem né? descer, O né? objetivo é não descer o morro, né? É você já Exatamente. tratar essa paciente desde o começo. Então, por isso que eu digo, esse acompanhamento. Então, às vezes eu tenho uma paciente que eu comecei a acompanhar aí, com 30 anos, eu tô em fase há 14 anos. Então, eu tenho Sim. uma paciente que agora tá entrando na menopausa junto comigo. Eu tenho Sim. 45. Eu ainda não entrei na menopausa. Mas, agora pra mim qualquer Parabéns, hora eu tô em 46 e eu já estou. Então, mas pra mim qualquer hora é hora também, né? Então, Aham, claro, sei. é que eu Maria, uso então, olha, eu uso é de método muito- pra não menstruar e tal, então eu nem sei ainda. Então agora eu vou dar uma pausa a hora que pra ver se eu vou menstruar, né? Aham. Esse é o caminho, né? Então eu vou Sei. parar esse hormônio que eu uso hoje. Vou fazer os meus exames junto com a minha ginecologista. A gente já tem ali um traçado, mais ou menos, Sim. né? E você vê, eu não vou fazer minha reposição hormonal, entendeu? Eu posso ajudar, mas eu tenho a minha médica que vai me ajudar Sim. também, né? E aí você, e como eu falei, pra mim, daqui a pouco, na minha idade, qualquer hora é hora. É hora. Eu ainda não entrei, mas logo vou entrar. Então, já é alguma coisa que eu também já vou passar por isso, né? Então, se eu tenho pacientes que estão comigo aí há 14 anos, eu participei da vida reprodutiva delas, participei, às vezes, de algumas gestações, Sim. e agora eu vou participar da menopausa com elas, né? Então, é uma paciente que eu já conheço, que eu já sei como é que é, e a gente vai junto fazendo essa transição. Então, como eu falei, esse período perimenopausal, que é esses meses que antecedem a queda brusca do hormônio, se o médico estiver atento a esses sintomas, que são muito sutis muitas vezes, né? Você consegue já fazer alguns ajustes, né? Alguns suplementos, que a gente falou de suplemento ali, algumas vitaminas, óleo de prímula, vitamina E, né? Tem várias coisas legais que alguns fitoterápicos também, que têm ações semelhantes ao hormônio, não é o hormônio, Sim. mas tem ações que enganam. Ele entra na fechadura, mas ele não abre a porta, entendeu? Tá. Então, ele tem uma estrutura semelhante ao hormônio, ele se encaixa na fechadura, mas ele não abre a porta, entendeu? Mas ele engana o nosso corpo. Então, por isso que muitos fitoterápicos, lá o chá de amora, né, da folha da amora e Folha da parreira, eu já ouvi falar também. é da parreira e também os da soja, né, isoflavonas e tal, nada mais é do que substâncias que têm estrutura química semelhante ao hormônio, capaz de se ligar ao receptor e enganar o seu receptor, mas não abre a porta, entende? Não é o hormônio, né? Então, às vezes, a gente lança a mão de alguns fitoterápicos, algumas coisas alternativas, né? Mulheres que têm a contraindicação, por exemplo, do hormônio, né? Eu tive um câncer de mama, hormônio dependente, eu não posso fazer reposição hormonal. Para essas mulheres, esses fitoterápicos são uma alternativa, né? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Mas a aí, medicina tem brechas para muitos tratamentos. Tem, e aí entram alguns medicamentos que são de outras áreas que podem amenizar. Então, a gente está falando dos antidepressivos. Sim. Muitos antidepressivos ajudam a melhorar os calores, tá? Então, a ansiedade, a agitação Sim. e os calores, né? Alguns antidepressivos têm essa ação química de amenizar calores. Então, para algumas mulheres, às vezes o uso de um ansiolítico ou um antidepressivo pode ser benéfico no sentido de melhorar os sintomas, não é tratamento hormonal. Então, para uma mulher que realmente não pode de jeito nenhum usar hormônio, né? Então, sempre tem uma saída para você, Sempre minha tem uma querida. saída. A Você gente que tem que está aí nos procurar, ouvindo, procurar um profissional. Vocês estão ouvindo, sabe quem que vocês estão ouvindo? Daí já ligou o rádio e aí eu ainda não falei o nome da doutora, porque a gente está num bate-papo gostoso. É a doutora Franciele
Bordim está aqui em nossa companhia. Ela é endocrinologista e já chegou 9 horas da manhã. Eu não acredito, esse programa não passou, ele voou. Eu acho que esse programa tem que ser mais estender um pouco. E mais vezes, já vai ficar o convite. Nós nem falamos de colágeno, a gente não falou o que é mito, o que é verdade, tem muita coisa pra gente conversar. A menopausa, graças a Deus, a menopausa deixou de ser assim um tabu, né? É o bicho-papão, né? O bicho-papão. Então hoje a gente já consegue conversar com mais clareza, esclarecer os fatos, esses mitos e verdades, né? Hoje a gente tem respaldo científico para indicar de forma correta uma reposição hormonal para a mulher poder fazer uso sem medo. Exato. Então, é assim... Não é só estética, né, doutora? É saúde. A estética é uma consequência, né? Porque, como a gente estava falando, você estando bem, feliz com você, a estética é uma consequência. Você, né, não foge disso. É qualidade de vida, é saúde. Certo, esse é o lema, né? Pra gente encerrar, pra gente fechar, doutora Franciele, por favor, deixa um conselho para as nossas ouvintes, né, para as mulheres que estão em nossa companhia, para os maridos que estão aí nos ouvindo. Viram que foi um papo gostoso, um papo leve, tanto que foi uma hora assim que a gente não sentiu passar. Voando, né? Passou e ainda ficou muitos assuntos pra gente debater aqui. Fica já o convite para uma próxima vez. Então, o que eu sempre falo para as pacientes, Cláudia, é assim: você não precisa sofrer sozinha, né? Então, como a gente estava conversando, cada mulher entende o seu corpo, cada mulher conhece o seu corpo, os seus sintomas, as suas necessidades. Se tem alguma coisa que está saindo fora daquela normalidade, alguma coisa que você está percebendo que não está certo, que está errado, que está te incomodando principalmente... Sim. Ou se o marido, o namorado, o cônjuge, né, a pessoa que está com essa pessoa convivendo assim, fala, não, mas né, não tá certo isso aqui, né? Tá errado, isso aqui não tá normal, né? É você realmente buscar ajuda e não ficar ali achando que é assim, tem que ser assim, né? Então, eu acho que o que eu vejo, assim, é que hoje as mulheres não estão mais se negligenciando, né? Sim, então, verdade. A mulher foi feita para sofrer e vai sofrer calada. Não, hoje, como eu falei, a gente está ativa no mercado, está trabalhando, está em casa, está, né, no mundo aí. E hoje a nossa expectativa de vida produtiva aí passa quase de 60 anos, né? Quantas mulheres com 65, 70 anos estão no mercado de trabalho aí ainda, né, ativas. Exato. Então, assim... Seu corpo tá te falando, olha, tem uma coisa errada aqui, né? Uma dor, um sintoma, alguma coisa que você tá percebendo que não tá no teu normal, não tá no que era antes, né? Procura ajuda, né? Procura um médico, procura o seu médico de confiança. Às vezes esse médico não é especialista, ele vai te encaminhar, né? Ele já consegue dar um direcionamento para você tratar realmente aquilo que é o problema e não tratar só as consequências, né? Então você às vezes está polimedicada, cheia de remédio. Uma farmácia ambulante. Mas você não está tratando a causa do problema. Aí realmente dificulta. Então acho que é isso, é você procurar ajuda. Não precisa mais esse sofrimento, né? Passar por essas situações sozinha e achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. E a gente tá aí para isso, para ajudar. Aonde encontra a doutora Franciele? Quem quer marcar uma consulta, quer conversar com a doutora, onde a encontra? Eu trabalhei ali na Policlínica Brem, na rua Martins Pena, 356, bem ali naquela região próxima do Hospital da Unimed, ali atrás do Mufato da JK, é ali que eu tô. E tem rede social também muito movimentada, com conteúdo super interessante. A gente tenta aí fazer, né, bastante, né, vídeos e postagens aí, realmente no intuito de ensinar um pouquinho dessas mulheres a aprenderem um pouquinho, mas com conteúdo bom, de qualidade, né, com informações boas. Que é o @ doutora Franciele Endócrino. Pronto, então você encontra lá um conteúdo super interessante, já segue a doutora que você vai ver que o conteúdo é muito interessante e também traz para você qualidade de vida. Doutora, muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. E fica o convite para mais vezes. Obrigado, Cláudia, é um assunto que eu gosto muito, amo, né, e para mim eu ficaria aqui 2 horas falando com você sobre menopausa e enfim, né, e outras alterações hormonais aí da minha área. E sempre que você me convidar, eu tô aqui, viu? Pode convidar que eu venho. Muito obrigada, foi muito gostoso. Desejo de um bom final de semana. Obrigada, igualmente para você. Isso aí, o nosso bate-papo de hoje, então, foi com a doutora Franciele Bordim, endocrinologista, esteve conosco no nosso Medicina e Saúde, trazendo esclarecimentos, um papo gostoso, fala fácil, fala gostosa, de bom entendimento. Para você que está em nossa companhia, permaneça com a gente, daqui a pouquinho vem o Marco Zero, com toda a equipe do H2 Foz e Rádio Clube, trazendo muitas informações
para você referente à nossa cidade, referente à nossa comunidade e tudo que aconteceu no decorrer da semana e ainda o que vai acontecer. Um excelente dia para você, um bom final de semana. Fiquem com Deus, em té. Tchau.